Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre adaptação de crianças, dos seus filhos nos Estados Unidos. Eu conversei com uma amiga minha hoje que tá tendo muita dificuldade com a filha dela de 10 anos. E ela chorando me explicou o que estava acontecendo. Você como pai ou mãe, é essencial você perceber dentro da fase de desenvolvimento da sua filha ou do seu filho quais são essas dificuldades e dar espaço para eles poder expressá-las. Veja bem, as crianças costumam ser reativas, ok? Então, muitas vezes não encontra palavra para expor as dificuldades. Então, elas podem expressar os sentimentos de algumas formas diferentes, ok? Vamos supor, você chega e vê que seu filho tá mais agressivo, tá mais irritado, tá com raiva, chorando constantemente, com resistência de ir pra escola, com medo de ir sozinho, às vezes até falta de apetite. Então é essencial a ajuda do pai e da mãe em todos os momentos, constantemente. Você deve entender que isso é o jeito dele expressar a dificuldade que ele tá sentindo, tá? Para poder conseguir se adaptar. Então eu vou contar um pouquinho sobre quando eu cheguei. Eu tinha 12 anos, não sabia nada de inglês, zero. E eu cheguei na escola, fui conversar com amiguinhos e não tinha com quem conversar. Não tinha brasileiros na época, já faz muitos e muitos anos, então eu era ali, tinha eu e pouquíssimos brasileiros, eu não conhecia ainda, né? E aí, não conseguia me comunicar, não conseguia. O professor pedia, naquela fase o professor ainda pedia, olha, vamos todo mundo fazer leitura. Aí fazia um círculo, e aí começava todo mundo a ler, e na minha vez de ler, eu fazia, I am going. Então, era aquela fase de que as pessoas olhavam e riam da sua cara, um amiguinho querendo ser melhor que o outro. E eu, né, morrendo de vergonha, que eu era a única que não sabia, que mal sabia ler e não entendia nada do que estava ali, do que estava escrito. A minha pronúncia era totalmente errada. Então foi ali pra mim uma fase muito difícil, em que eu chegava em casa e eu chorava. E minha mãe falava, calma filha, calma, não fica assim. E eu falava, ai mãe, eu não consigo, ninguém me entende, não sei ler. E aí chegou um certo dia que minha mãe sentou comigo e ela falou assim pra mim, filha, eu entendo a sua dificuldade e não se preocupa. Caso você reprove ou repita de ano, a mamãe não vai ficar chateada. A mamãe entende a dificuldade. E aí, naquele momento, me deu um estalo. Eu pensei assim, eu reprovar isso tudo na minha cabeça. Eu não falei nada pra minha mãe, mas eu pensei, eu reprovar? Ficar pra trás? Não, eu não posso. Não posso. E aí eu lembro que eu tinha um quartinho bem pequenininho e eu me trancava dentro do meu quarto e ficava até tarde, bem tarde da noite, com um dicionáriozinho, aquele Aurélio, que na época, gente, não existia smartphone, não tinha tradutor, translator, não tinha nada disso. Era tudo no dicionário. E aí eu pegava aquele dicionário e ia palavra por palavra nos parágrafos. O que eu sabia que ia cair no outro dia, que a gente ia ter que ler no outro dia com os coleguinhas, eu traduzia tudo para poder entender o que é que estava naquela leitura. E foi assim sucessivamente por dias e mais dias, até que um certo dia eu percebi que eu já estava conseguindo me comunicar, conversar. A minha professora chegou para mim e falou, eu tô muito orgulhosa de como
de como você tem avançado, de como você tem melhorado e aprimorado o idioma. E aquilo me deu uma felicidade. Em coisa de 6 meses, todas as pessoas que vinham do Brasil, todos os amiguinhos que vinham do Brasil, eu fazia questão de sentar e ajudar. E foi assim que surgiu a minha grande vontade de ser professora. O que eu fui por um bom tempo, por muitos e muitos anos, fui professora de inglês. E eu amava. Mas, infelizmente, o professor, ele não ganha bem. Eu acho que, assim como no Brasil aqui, ele não é tão bem recompensado como algumas outras profissões. Então, eu fiquei muitos anos, mas hoje eu não dou aula em escola, mas foi uma grande experiência que eu consigo hoje repassar para muitas pessoas, porque eu não só dei muitas aulas para alunos, como para os pais, para adultos. Então eu tenho muita experiência própria e de outras pessoas que também passaram por todo esse processo. E é por isso que eu dou muita força para os adultos que querem aprender, porque tem jeito, tem como você aprender uma nova língua. Tudo é treino e dedicação. Treino e dedicação. Você tem que se dedicar. Um novo idioma é muito difícil de se aprender. Não é como você acorda um dia e fala: hoje eu vou aprender inglês e amanhã eu vou estar sabendo tudo. É um processo. É um processo tanto para uma criança quanto para um adulto. É claro que para a criança é um pouco mais fácil porque ela absorve mais rápido. Mas todos podem aprender. Então, veja bem, voltando um pouco ali para o seu filho, o comportamento dele, seja lá qual que seja, esteja chorando muito, esteja muito irritado, esteja querendo voltar, esteja agressivo, rebelde, que seja. Todos esses comportamentos, eles denunciam aí a dificuldade que ele está tendo. E todos esses sentimentos são genuínos. Então, eles não devem ser identificados ou entendidos como errados. Para finalizar aqui, como eu, quando era criança, eu senti a minha mãe, a mão da minha mãe me apoiando e me dizendo, proporcionando aí a visualização daquela situação, daquele problema, na perspectiva dela, foi quando eu acordei e falei: peraí, a minha mãe entende essa dificuldade que eu tô passando. E ela tá me falando que não tem problema se eu me sentir desse jeito. É normal eu estar me sentindo dessa maneira. O que eu posso fazer para melhorar? Para não me sentir mais dessa maneira. Então eu busquei o aprendizado, eu busquei a dedicação, e uma outra coisa que eu busquei que foi muito importante na minha formação e no meu aprendizado foi eu busquei uma coisa que eu amava, que era o canto. Eu cantei toda a minha adolescência, né? Eu estava em uma aula de uma turma de coral, eu cantava ópera, e aquilo me ajudava a aprender aquele idioma de uma forma que ninguém imagina, que você não imaginaria que eu estaria lendo aquilo ali e eu estaria aprendendo. Eu estava aprendendo com uma coisa que eu amo, que era cantar, que eu amo até hoje, mas eu aprendi, me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou muito também foi, eu fiz aula de espanhol desde pequena na escola. Então, olha que mágico. Enquanto os americanos não entendiam nada do espanhol, eu entendia mais o espanhol do que o inglês, porque o espanhol, ele tem uma similaridade com o português. Então, eu aprendi o inglês quando a professora, na verdade, estava tentando me ensinar o espanhol. Gente, isso foi fantástico. Então, e eu falo para todos os pais,
Não deixe de colocar o seu filho numa aula de línguas diferente do inglês. Porque, por incrível que pareça, isso ajuda muito. Era a aula que eu olhava para os outros e me sentia mais poderosa, mais inteligente, porque eu sabia mais do que todo mundo. Depois de um ano, eu já sabia bem o inglês, eu fui uma das melhores da minha high school aqui, estava no National Honor Society, que é um grupo de alunos que era muito bem visto, né? Fiz um curso no Yale, que é uma faculdade em New Haven, então eu sempre me dediquei a muitas atividades e eu sempre quis fazer o melhor de mim. Tudo eu tentei dar o melhor de mim. E é isso que você tem que apoiar o seu filho a fazer. Dá o melhor de ti.